Fala, turma aí do terceirão, tudo bem com vocês, gente? Pois é, hoje nós vamos falar sobre os blocos políticos e os blocos econômicos. Nós vimos aí que a globalização, que é um efeito muito forte do capitalismo, vai fazer com que esses países possam estar unidos em blocos, como nós vamos ver aqui hoje, e principalmente como que essa interação, essa globalização vai fazer com que os países possam se juntar mais em relações diplomáticas, em relações econômicas, comerciais, então até políticas. Então nós vamos ver como que isso acontece dentro da globalização. Primeiramente, é importante a gente definir qual que é a diferença entre blocos políticos e blocos econômicos. Então aí, de uma forma bem resumida para vocês entenderem, blocos econômicos são quando os países vão se aproximar para estabelecer relações comerciais de forma livre entre todos os países participantes deste bloco. Então, esse bloco econômico vai ser uma união de países que vão querer estabelecer relações comerciais, trocas de produtos, né? Então, o comércio vai ser muito forte entre todos os participantes deste bloco. Então, é muito interessante aí que a gente vai ver alguns blocos que o Brasil faz parte para a gente procurar entender e ver por que esses blocos econômicos e políticos são tão importantes nessa estratégia dentro da situação, né, global que a gente vive, que é a condição do capitalismo, e como que isso vai trazer benefícios para esses países que participam dos blocos políticos e econômicos. Os blocos políticos, eles é a união dos países também, em que vai buscar o quê? Aumentar as relações socioculturais entre esses países que vão participar desse bloco econômico, político, tá? Pensando em parcerias e melhor relação diplomática entre todos que participam do bloco. Então, esse bloco político, eles vão se juntar para estabelecer relações socioculturais, estabelecer relações de culturas, trocas de conhecimento. E isso vai fazer uma grande diferença porque essa parceria vai manter uma diplomacia. Então, vai ter uma relação de boa aceitação em relação de um país em relação ao outro. Então, nós vamos ver como que acontece essa ideia do bloco político. Quem são esses países que fazem esse bloco político acontecer? Aqui eu destaquei alguns blocos que o Brasil participa, então quero que vocês tenham muita atenção, que é bem interessante a gente ver como que acontece, tá? Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, chamada aí CPLP. É muito interessante essa comunidade, gente, esse bloco que o Brasil participa, que ela foi criada em Lisboa, em Portugal, em 1996, para estabelecer relações socioculturais com os países que falam a língua portuguesa. Então aí nós já estamos vendo que é um bloco político. Então é bem interessante que vocês lembram aí do acordo da nova regra ortográfica? Pois é, foi estabelecido aí, ó, na comunidade dos países de língua portuguesa. Por que foi que teve essa mudança na nova regra ortográfica? Para fazer com que a gramática seja igual para todos esses países que falam a língua portuguesa. Então, aí, ó, participam dessa comunidade dos países de língua portuguesa aí: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Então, foi um bloco político criado na tentativa de manter relações de cultura, socioculturais, falantes, para expressar principalmente a ideia da unificação da língua portuguesa nesses países, tá? Então é bem interessante aí que o Brasil faz parte da comunidade dos países de língua portuguesa. O próximo bloco aí que o Brasil faz parte é o agrupamento, né, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem aí a abreviatura BRICS, que tem um objetivo bem interessante, que é formar parcerias e estabelecer relações econômicas entre os países. Surgiu em 2009. Então aí nós temos um bloco econômico,
Imagina um bloco econômico juntando, né, já o Brasil, juntando a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, gente. Impressionante, né? Então, essas relações econômicas é muito forte. Então, por exemplo, o Brasil costuma fazer relações comerciais com a Rússia, fazendo aviões, fazendo armamentos. E também a Rússia vai fornecer. A Rússia compra a carne do Brasil. E assim, cada país vai estabelecer uma forma de criar laços econômicos com o Brasil. Então, para vocês perceberem como que esses blocos são importantes, e são importantes demais, gente, principalmente nesse mundo capitalista que a gente está vivenciando, porque imagina, você criando uma relação comercial com um país que é muito forte, muito mais forte que você. Com certeza você vai ter uma situação de economia girando dentro do seu país. Então, se você for perceber, olha aí, ó, a Rússia é fortíssima. Ela tem um poderio econômico muito grande. Então, imagina a quantidade de carne que o Brasil exporta para a Rússia, para a Índia, para a China, para a África do Sul. Imagina a quantidade também de produtos desses países que chegam para a gente, entendeu? Então, são blocos que são de extrema importância para fazer com que o lado econômico possa girar. E é bem interessante também que esses blocos econômicos, gente, por exemplo, se um país, principalmente aí do BRICS, se um desses países estiver passando por problemas financeiros, é tão interessante isso que os países podem se juntar para ajudar o país que faz parte aí do bloco econômico. Então, até em situações de crise econômica no país, os países podem juntar para ajudar financeiramente aquele país que está precisando ali de ajuda. Então é bem interessante aí. E aí nós temos também, um dos mais famosos, inclusive todos os anos tem aí a reunião do G20, né? Que são as 20 maiores economias do mundo. Então é interessante a gente notar aí que é criado em 1990 e vai buscar solucionar os problemas envolvendo a crise econômica, participando países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E é interessante porque o grupo do G20 eles têm uma relação muito grande, principalmente focado em tudo aquilo que a ONU faz. Principalmente, eles definem, eles votam, eles observam muito o que está acontecendo no mundo. Então, por exemplo, já aconteceu do grupo G20 não pensar só na condição econômica do mundo, né, nas relações de economia, mas também eles pensam muito no fator do social, o que os países podem fazer para ajudar financeiramente um país ali que está subdesenvolvido. Às vezes o país está passando por situação difícil economicamente, socialmente. Então, eles criam estratégias e eles assinam acordos em cada reunião do G20, estabelecendo metas a serem cumpridas junto com a ONU. Então, por exemplo, já chegaram no ponto deles criarem uma reforma dentro da ONU. Então, mudaram leis específicas para tornar a ONU mais ativa, porque ainda se tem, né, muitos questionam muito o poder da ONU. Será que a ONU, hoje em dia, ela é tão forte assim? Né? O grupo G20 já chegou a questionar até a condição de terrorismo, principalmente aí desde dos ataques do dia 11 de setembro de 2001, a ONU foi muito questionada, né? Enfim, tudo aquilo que é feito para combater o terrorismo no mundo também foi alvo de discussão no grupo G20. Então nós temos aí, até então, né, desde a sua criação em 1990, nós temos alguns países aí do grupo G20. Então a gente tem aí Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, França, Alemanha, a Índia, a Indonésia, a Itália, Japão, México, Rússia, Arábia Saudita, a África do Sul, a Coreia do Sul, a Turquia, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Europeia. Então aí a gente tem alguns aí do grupo G20 que são de extrema importância. Tem as cadeiras cativas lá, as cadeiras que são 20 cadeiras que
determinam tudo o que acontece no mundo, gente. Então a gente consegue perceber da importância que é de participar do G20, que todos os anos tem essa reunião, que são definidas metas a serem cumpridas e são questionados muitas coisas envolvendo aí essa parte da globalização, que faz parte do nosso dia a dia, né? O mundo ele é capitalista e a gente consegue perceber que tudo, politicamente, economicamente, tudo gira através desse G20 aí, tá? E aí, gente, eu quero que vocês possam fazer as questões 5 a 9, tá, do livro para vocês enviarem no Senec Digital. Tá tudo muito simples, essa parte de blocos econômicos e políticos é mais para a gente obter o conhecimento quanto que esses blocos são de extrema importância, principalmente para a vida econômica dentro dessa globalização que faz parte desse mundo capitalista que a gente vive. Tá bom, turma? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no privado e a gente está aí para ajudar vocês, tá? Muito obrigado, gente. Valeu!